Olá, meninas, tudo bem? Como é bom voltar aqui a mais um quadro do Bem-Estar Feminino. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, que é a Eliana Zago, a pastora Carol, que está aqui também com a gente. E vai ser um bate-papo muito dinâmico. O tema que a gente escolheu para esse dia é sobre a música. E a Eliana vai se apresentar, falar um pouquinho dela. E você que está nos assistindo, compartilhe o vídeo, curta, envie para pessoas que você sabe que curte também música, seja essa música dentro de igreja, fora de igreja. É muito importante a gente trazer esse conhecimento para nós mulheres. Vamos lá, Li, pode se apresentar para nós. Bom dia para todos que estão assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma Prazerzão. honra ter sido convidada para esse momento especial. E para quem não me conhece, meu nome é Eliana. Eu sou casada com o Mário, que é pastor da comunidade cristã de Jundiaí há 24 anos. Tenho 2 filhos, o Rafael, que é casado com a Lívia, e a Beatriz, que é casada com o Léo. E essa é a nossa família. Tem um marido doidinho, né, de cabelinho branco. É, ele é uma bênção. É a Eliana que coloca ele no eixo, que ela é séria, né? E ele é todo brincalhão. Ah, parece, né? Oli, fala um pouquinho para nós da sua trajetória na música, né? Esse é o nosso propósito, inclusive, quando a gente fala de bem-estar feminino, eu penso muito nessa parte de desenvolvimento para as mulheres também, né? A gente, quando fala em bem-estar, você pensa em fazer um pilates ou ir para um parque, mas tem outras coisas também que a gente pode trazer para a nossa vida, como um artesanato, como a música, que desenvolve outras questões na questão feminina, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco como que iniciou essa sua trajetória na música. Sim. Bom, eu casei muito cedo, né? Então, eu sempre gostei de música, mas pelo fato de ter casado muito cedo, eu não tive oportunidades anteriormente de fazer as coisas que eu gostava. Então, quando os meus filhos já estavam um pouco mais crescidos, aí eu resolvi que eu ia fazer algo para mim, de realização pessoal, Que legal. né? Então, aí eu comecei a estudar canto, né? E foi em 2004. E a minha professora, na época, sempre me incentivou muito. Então, ela falava, olha, eu acho que você precisa ir fazer um conservatório. Então, me motivou, eu fui, fiz conservatório, me formei no conservatório. Aí ela, agora eu acho que você precisa fazer uma faculdade. Aí fui, fiz faculdade de música, então a minha graduação é em licenciatura em música. Com quantos anos, Li? Você fez? 34 anos. Você viu? Ninguém, não precisa começar, né? Desde Não, pequenininho, não, né? Você vê? E aí, sempre continuando, nunca parei, né? E depois que eu saí da faculdade, aí ela falou assim para mim, olha, eu não dou conta da minha demanda de alunos e eu vejo que você pode ser uma boa professora, você é minha aluna mais velha, então eu gostaria que você fosse se especializar na área que eu sou especialista, para que eu pudesse passar os alunos que eu não consigo atender para você. Então eu fui, estudei um ano para fazer essa prova da técnica específica, que é o belting contemporâneo. Fiz a prova. Na época, tinham 35 pessoas fazendo essa prova e só 10 passaram. Caramba, E eu, desafiador, e eu hein? estava entre as 10, graças a Que Deus. legal. E a partir daí comecei a me desenvolver. Depois disso, fui fazer uma pós também em voz, em São Paulo, no SEV, que é o Centro de Estudo da Voz. É um centro de formação de fonoaudiólogos. Então, assim, também foi um divisor de águas na minha carreira. E comecei a dar aula
Também tenho uma formação em condicionamento vocal, né? Porque hoje já se sabe muita coisa sobre a voz, né? A Sim. ciência está aí para provar um Sim. monte de coisa. Então a gente sabe que a nossa voz é um músculo e ele Precisa ser. e precisa ser trabalhado, condicionado. Então a gente trabalha com cantores também de alta performance que precisam ter um condicionamento diferente, né? Então a gente é diferente, condicionamento de aquecimento, né? O aquecimento é algo imediato, então a gente traz para a voz, disponibiliza as estruturas que vão ser usadas ali na hora. Agora o condicionamento é a longo prazo, então um cantor de alta performance, por exemplo, ele precisa pular, dançar, cantar, então tem que ter uma estabilidade diferente. Então, e foi assim, fui desenvolvendo. No início, bem no início da minha carreira, eu comecei com aulas de musicalização infantil. Então, por um tempo, eu dava aulas em escolas de musicalização para criança. Que hoje na CCJ tem, né? Tem a musicalização infantil. Tem também. Inclusive a Fer foi minha aluna, porque também eu dava cursos também para professores de musicalização, né? Sim. E foi uma paixão. Eu só parei com a musicalização infantil porque eu tive um problema na coluna, e aí com criança não dá, né? Você tem que sentar no chão, levantar, e aí acabou que eu fui migrando para essa área da voz, né? Mas como que você escolheu a música? Tipo assim, do nada, não, vou fazer música, não. Não, eu sempre gostei de música. Ah, entendi. Desde criança, eu cantava, mas assim, né, não tinha oportunidades de fazer outras coisas, né? Entendi. E aí, quando eu vi a chance de fazer isso, Algo pra você falou, eu a abracei. Eu não tinha essa pretensão de ser uma profissional da área, mas as coisas foram acontecendo, né? E eu cheguei até aqui. Na verdade, você fez para um autocuidado. Quero fazer algo pra mim, como mulher, algo que eu goste. E aí, acho que nessa oportunidade, Deus te mostrou outro caminho, Exato, porque assim, eu sempre cantei na igreja. E aí, bem na época que eu comecei a estudar, foi uma época que eu ficava muito rouca com facilidade. E a rouquidão não é algo normal, né? Então, eu procurei um médico, e aí eu tava com fenda e começando a desenvolver um nódulozinho. Então, ele me mandou para fono, eu fiz terapia, e essa fono falou para mim, olha, se você não estudar e continuar cantando de forma errada, a gente vai perder todo o trabalho que a gente fez. Então, procure uma professora. E aí, na época, ela me deu 3 opções. E eu escolhi a Renata Sampaio, que foi minha professora por 10 anos. Caramba, que legal. Então, muito legal. foi isso. Na verdade, foi uma necessidade que me empurrou, Sim, né, para isso também. sim. Lia, agora falando da questão dessa conciliação, né, de mãe, de professora, de estudante, de esposa de pastor. Nessa época que você foi fazer a sua graduação, as crianças eram menores, né? O Rafa Não, eles já estavam grandes, já eram independentes. Já. Aham. E você teve apoio familiar nessas... Muito, muito. Eu chegava da faculdade, tipo 11h30 da noite, porque fazia faculdade à noite. Ele estava me esperando com a janta pronta. Então, assim, e legal. antes também de eu sair para fazer isso, nós conversamos. Eu falei, olha, eu só vou conseguir fazer o que eu quero fazer se você me ajudar. Ele falou, não, pode ir que a gente tá com você. E aí foi isso, me deu apoio. E os seus filhos já eram envolvidos? Porque tanto o Rafa quanto a Bia, eles também são excelentes, né? Nessa área da música. Eles já tinham isso também? Já tinham esse envolvimento, porque assim, desde pequenininhos eu sempre motivei, né? Sempre dei oportunidades para eles se desenvolverem nisso. A Bia, quando tinha de 8 para 9 anos, também começou a estudar a bateria, que é o instrumento dela, né? E ela também chegou a fazer faculdade.
E tanto é que nos 3 últimos semestres que eu passei na faculdade, ela estava comigo. Então, nós fizemos legal. 3 semestres Que na faculdade legal. juntas. Legal. Então, era muito gostoso as duas irem para a faculdade. Muito bom. Foi um período muito bom. Aham. É legal porque a gente vê muitas mulheres que às vezes até têm o desejo, né? Não só na área da música, mas outras áreas também, mas tem medo, posterga, fala, depois eu vejo, depois eu faço. E eu acho que é importante, né, trazer isso, essa sua experiência, porque é motivador. Então, acho que independente da idade, da fase, quando a gente quer fazer algo, né, para trazer isso para nós, para o nosso crescimento, a gente tem que buscar isso. Tem que focar, colocar como propósito e criar os passos para alcançar, né? Sim. Se você talvez tivesse medo, ó, falar, não, já tenho lá a igreja, meu marido já é pastor, vou ficar tranquila aqui. Não, mas você tinha um sonho seu, algo que era do seu coração. Sim. E você buscou isso e alcançou. Isso é muito legal, Li. Agora, Li, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, a gente que tem um trabalho, né, dentro de colégios, e hoje para você fazer música, ou você paga ou você não faz, né? Tem na cidade, Jundiaí tem os projetos sociais, que é o Projeto Guri, a gente sabe que é um projeto bem bacana, mas também tem fila de espera, você tem todo um trabalho para entrar, tem que conciliar o horário das crianças. Então você fala, não, vou pagar uma escola. Aí quando você vai para a escola, você sempre vê os absurdos, né? E com isso, a igreja da CCJ desenvolveu, né? Eu queria que você falasse e contasse um pouquinho para a gente desse projeto musical que tem dentro da igreja. Como que vocês viram, né? A visão de vocês em relação a isso? Isso. Bom, a gente entende que a música é um instrumento divino de transformação de vidas, né? Assim como o esporte também. E então nós começamos com esse projeto para dar oportunidades para as pessoas a princípio as pessoas da igreja, porque nós tínhamos um projeto de orquestra também na igreja. Hoje não temos mais, mas na época, então esses professores foram trazidos para ajudar o pessoal da orquestra e dar oportunidade para essas pessoas estudarem num preço mais acessível, né? E então, na verdade, era também uma boa ação Sim, desses sim. professores, né? Independente deles serem ou não da igreja, eles cediam esse tempo deles num preço muito mais acessível. Sim. Então, o projeto começou dessa forma. Hoje, eu não coordeno mais esse projeto, então a gente foi por uma decisão do conselho, mesmo da igreja, nós passamos direto para os professores. Então, a gente continua cedendo espaço para esses professores trazerem seus alunos para lá, porque hoje eles atendem pessoas de fora também, Entendi. né? Não só da igreja. E então eles usam lá o espaço da igreja, dão as suas aulas. Então é uma oportunidade, né? Para as pessoas conseguirem fazer um instrumento num preço bem mais acessível. E são excelentes professores. E hoje ainda você dá aula, né, Li? Hoje. Sim, hoje eu sou professora de canto, né? Não trabalho mais com a musicalização infantil, trabalho com essa área do canto mesmo. E como que é conciliar esse empreendedorismo, vamos se dizer assim, né? No dia a dia, com a família, os afazeres, como que é isso para você? Então, eu tenho uma rotina assim, né, bem apertada, mas eu também procuro fazer de uma forma que fique leve, porque senão a gente também, né, Pira. acaba se estressando, Sim. porque são muitas atribuições. Então, assim, na parte da manhã eu não trabalho, cuido da minha casa, porque eu sempre tive isso dentro de mim, sabe? Que se eu não puder cuidar da minha família, não puder dar esse tempo, esse cuidado para minha família, Sim. eu não preciso fazer mais nada, porque eu acho que o meu primeiro ministério começa dentro da minha casa, Sim. né? Então, até foi por conta disso, lógico, não tive oportunidades antes também, mas foi por conta disso que eu comecei até tardiamente fazer o que eu faço, porque eu quis chegar num ponto de que
eu estivesse tranquila para sair de casa, Certo. sabendo que eles estariam bem. Então, esperei os filhos crescerem. Falei, uma hora minha vez vai chegar, Vou esperar. né? E então eu priorizo muito essa questão da minha casa, de cuidar da minha casa. Uhum. Então, na parte da manhã eu não trabalho, eu fico por conta disso. Sim. Faço minha atividade física na parte da manhã, que também é Olha, que importante. exemplo, muito bem. Estamos juntos ali. E, e aí eu começo então a trabalhar às 2 horas, né? E aí a minha última aula é das 7 às 8, porque como eu moro também num prédio, né? Então não posso me alongar muito nos horários. Quando eu morava na casa, né? Eu dava aula até mais tarde, até 9 horas. Ah, tá. Mas lá eu estabeleci das 7 às 8 é o último horário que eu atendo. Então você atende na sua casa mesmo hoje, Atendo os na seus minha alunos? casa. Isso, tenho um estúdiozinho lá, Que legal. a Dé conhece. E aí eu dou aula lá. Então, E- para mim é cômodo nesse sentido também, né? Sim, sim, sim. E tenho as atividades da igreja mais de final de semana, né? Então, também não dou aula de final de semana, de sábado e domingo, porque daí eu fico por conta das coisas da igreja. Sim. E qual que é mais o perfil dos seus alunos? São realmente pessoas que participam do louvor da igreja? São pessoas de fora? Tem um perfil assim dos seus alunos hoje? Eu tenho alguns alunos da igreja e de outras igrejas também, mas o perfil dos meus alunos, até por conta dessa minha formação no belting contemporâneo, que é uma técnica muito usada em teatro musical, Ah, legal. né? Ela pode ser aplicada em qualquer estilo, mas prioritariamente os de teatro musical gostam muito. Então eu tenho muita procura nessa área. Então, adolescentes, jovens que fazem teatro, que já são artistas. Que legal. Então, essa é a maioria da minha, Dos seus alunos. dos meus alunos. E deixa eu fazer uma curiosidade. Será que existe. Deixa eu ver. Eu posso. Eu não canto, tá ali. Eu sou. Mas existe um potencial, assim, pra mim, pra aquelas que. Nossa, meu sonho. Eu falo, Deus, eu queria tanto ter o dom de cantar bonito, assim. Existe, Oli? Tem chance pra mim? Com certeza Ou para as existe. mulheres que às vezes falam, meu Deus, eu só canto no chuveiro, né? Não. Não vou nunca numa aula de canto. Não, com certeza existe. Assim, todas as pessoas podem cantar, né? O que vai acontecer talvez você não seja uma exímia cantora, Sim. né? Mas você pode cantar direitinho, né? Sim. Eu falo que Deus é tão perfeito porque nós temos uma área do nosso cérebro chamada giro de Herschel, que é a área responsável pelas habilidades musicais. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Então, Deus já colocou isso na gente. Sim. Né? Agora, olha só. Tem pesquisas que dizem que essa área, em pessoas que desenvolvem uma habilidade musical, um instrumento, esse espaçozinho, esse giro de Herschel, ele é 4 vezes mais desenvolvido do que uma pessoa que não tem contato com a música. Entendi. Né? Contato assim, de estudar, desenvolver uma habilidade não de só tocar. ouvir, Exatamente, né? Então, Deus já nos capacitou, né, com Sim. isso. Então, quando fala-se de dom, né, eu creio que Deus já nos deu. Sim. Agora, tudo vai depender se eu vou estudar ou não. Qual vai ser a minha imersão na música, né? Qual é o nível de comprometimento que eu tenho, né? Entendi. Então, é interessante isso. Então, por isso que eu digo que todos podem. Esperança. A esperança. A esperança, o louvor que me aguarde. A esperança. Oli, aproveitando que você está falando sobre isso, né? Isso é uma questão neurológica. Você percebe a diferença nas pessoas que estão na música, que têm essa atividade? Você percebe o efeito que a música causa na pessoa? Muita diferença. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, né? Que a Beatriz, quando ela era pequenininha, que ela ia para a escola,
ela, toda vez que eu ia na reunião, então sabe como que é mãe, né? Uhum. Chega na reunião, ai, como que tá meu filho, Quer né? saber? Quer saber. E todos os professores eram unânimes em dizer, sua filha é especial, ela tem um raciocínio fantástico, ela tem uma habilidade, uma coordenação motora, sabe? Só elogios. Uhum. E uma vez eu conversando com o professor, eu falei, ele estava contando para mim a habilidade dela em jogar futebol na quadra da escola, e vôlei. Ele falou, ela é muito focada, ela é, né, Se se destacava, né? destacava. Eles falavam que ela era diferenciada. Uhum. E aí eu falei, ela comentou com você que ela estuda bateria, que ela... Ele falou, puxa vida, tá explicado então. Ah, Que ela nunca tinha falado. A Bia sim, sempre foi um pouco reservada, assim, né? sim. Mas ele falou, tá explicado. Então, a criança que tem contato com a música, que desenvolve Sim. um instrumento, ela vai ter uma Uhum. diferenciação das outras no raciocínio, porque a música talvez seja a única arte que trabalha os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, Ah, né? Então ela trabalha o racional, né? Porque sim, música é pura matemática. sim, E trabalha o emocional, sim. né? Então nós temos toda a estrutura da música ocidental, que é o sistema tonal, que a gente chama, que é toda construída em cima do sistema tonal, ele trabalha, né, dessa forma para desenvolver no ser humano as sensações de tensão e relaxamento. Então, eu tenho no primeiro grau a sensação de relaxamento, Uhum, falando harmonicamente, né? No uhum, quinto grau, eu tenho essa sensação de tensão. uhum. Então a gente fica. Você pode ver quando você escuta uma música, você tem vários sentimentos, né? Às vezes Sim, você pode ficar triste, às vezes sim, você pode ficar feliz, com Chorar. raiva, né? sim. Então, assim, ela tem esse poder de Uhum, mexer com a gente, de trabalhar sim, a plasticidade do nosso cérebro, sim. impressionante. Inclusive, tem estudos que são feitos com pessoas, ressonâncias, essas Uhum, coisas que são feitas com pessoas tocando o instrumento. Quando aparece na tela o cérebro, ele fica todo iluminado, sim. praticamente todas as áreas do cérebro. Então, é impressionante o que a música pode fazer na vida do ser humano. Mas também eu vejo que algumas pessoas hoje usam também isso do lado ruim, né? Porque, por exemplo, no nosso contexto de igreja, a gente sabe que a música também atinge o sentimental da pessoa e aí, né, tem estudos, inclusive, né, Sim, sobre com isso. certeza. E aí, infelizmente, também tem esse lado, né, que as pessoas usam do emocional, às vezes, para trazer esse lado, né, de, às vezes, Uhum, querer alguma coisa, conseguir alguma coisa ali, né, então, uhum. eu vejo também que existe isso, né, Li? Com certeza. Existe. Que nem lá na igreja, nós tínhamos um irmão, um excelente músico, o Luciano. Infelizmente, ele faleceu já há alguns Uhum, anos. E, para você ter uma ideia, ele desenvolvia trilhas sonoras uhum, para lojas aqui em Jundiaí. sim. Então, lojas, em cada departamento, principalmente lojas grandes, né? Uhum, Então, às vezes você entra numa loja, você fica ali horas. uhum. Você não tem vontade de sair daquela loja, Olha né? só. Então, essas trilhas sonoras são desenvolvidas exatamente para isso. Então, cada setor da loja tem uma música bem sutil de fundo, que é para prender a sua atenção, que é para Sim. trazer aquela vontade de ficar, né? Olha só. Então, a música também pode ser trabalhada nesse sentido, né? De Interessante, né? manipular, Sim, né, sim. as pessoas. E no caso dele, ele fazia esse tipo de trabalho, Uhum. né, que é, assim, hoje em dia a gente não sabe, mas a maioria das lojas trabalham com esse tipo de coisa, né? Sim, sim.
Sim, loja, Você programas de TV, né? shoppings, né? Você vê que às vezes Uhum. você entra no shopping, você perde a noção de tempo. Até no elevador. É, Eu que trabalho muito, às vezes você entra no elevador, fecha a porta e começa a musiquinha. você perde a noção de tempo, de tudo, né? Sim, E é desenvolvido exatamente para prender a prender, né? atenção da pessoa. É. Oli, você com todo esse conhecimento, não tá anotado aqui, Uhum. qual o seu estilo de música? O que faz parte da sua playlist hoje? Verdade. Será que é um forró ali? Um forró gospel? Então, eu trabalho com vários estilos, né? Porque cada aluno gosta de um Traz. tipo de música, traz uma demanda, né? Mas, assim, o que toca o meu coração é a música popular brasileira. Ah, então As de qualidade, né? Tom Jobim, Chico Sim, Buarque, sim. Edu Lobo, essas aí. Que Legal, legal. Li, É, legal. eu gosto porque, assim, é o estilo que eu gosto de cantar. Uhum. E elas também têm uma complexidade harmônica muito grande. Uhum. Elas trabalham com muitas dissonâncias, então isso trabalha o ouvido. A Dé sabe, né? A Dé foi minha aluna por um tempo e eu incentivava ela. Eu incentivo todos os meus alunos a fazerem, pelo menos alguma vez, uma música brasileira. Uhum. Porque você, por exemplo, não desmerecendo, mas assim, as músicas que a gente canta na igreja, eu tô falando em termos de harmonia, Sim. né? Não Técnica, de né? técnica, não tô falando nada da parte espiritual. Uhum. Elas são muito simples. Elas Entendi. são muito simples, então assim, e são meio que óbvias também. Uhum. Você ouve a harmonia, você sabe para onde você tem que ir, né? Agora, você pega uma harmonia de música brasileira, você não tem noção de onde você tem que ir. Então, se você não desenvolve o seu ouvido, fica difícil. Sim. Então, às vezes, nem todas as pessoas conseguem cantar também. Uhum. Então, para cantar, precisa ter um bom ouvido. Então, eu gosto de trabalhar nesse sentido, do desenvolvimento do aluno nessa questão auditiva. Uhum. Oli, deixa eu fazer uma pergunta. No projeto que vocês têm hoje lá na CCJ de música, né? Tem uma vez por ano a audição, né? Sim. Dos alunos e tal. Fala um pouco desse trabalho, acho que, mas assim, como que eles podem se envolver com isso, se alguém tiver interesse em tal, quais os tipos de modalidades que tem ali dentro da igreja hoje, até para incentivar também, né? Colocar um filho, ou a mesma própria mulher tá nos assistindo, às vezes não vai cantar, mas tem uma aula de bateria, tem uma aula. Então, fala um pouquinho dessa dinâmica hoje que a igreja tem oferecido, assim. Tá. Hoje nós temos ali só bateria, Uhum. piano, violino, Uhum. flauta doce não, desculpa, flauta transversal Uhum. e musicalização infantil. Tá. São as modalidades que a gente tem ali. Uhum. É, Se as pessoas tiverem interesse, Uhum. podem, né, procurar a mim. Eu posso deixar disponibilizar meu contato. Uhum. Podem procurar a mim. Eu posso direcionar para os professores, Legal. passar para eles. Uhum. E então é isso. Uhum. Eu acho que olhando também todo esse histórico dali, eu acho que vale a gente reforçar para as mulheres, né? De Sim. incentivar as crianças, né? Os Com filhos certeza. a estarem, porque, por exemplo, a Bia, né? A sensibilidade da Eliana, ela já viu que a Bia tinha aquele perfil. Então, vamos colocar ela, né? Investir, né? Vamos investir, porque a gente pode também, né? A gente não sabe onde Deus vai levar, né? Os nossos filhos e Sim. tal. Então, eu vejo que é uma oportunidade de também de ajudar a desenvolver até a parte, né, cerebral da criança. Então, Sim. eu incentivo, né, as mulheres a realmente a colocar os filhos, né? E também se envolverem com essa parte da Sim. música. A musicalização na vida da criança desenvolve muita coisa, Uhum. né? Então, a gente tem aí o desenvolvimento da socialização. Então, ela vai precisar ter contato com outras crianças. Sim. Ela desenvolve memória, ela desenvolve disciplina, ela desenvolve coordenação motora, Sim. espacialidade. Sim. Quando eu dava aula, eu fazia brincadeiras musicais com as crianças
Olha que legal. que desenvolviam, inclusive, o por favor, o muito obrigado, Olha que, só. por exemplo, já é uma coisa que a gente não está vendo muito pouco na vida das crianças, Sim, né? sim. O fato de pedir desculpa, Uhum. ai, por favor, Sim, obrigado. sim. Então, de uma maneira muito sutil, Uhum. eu inseria todas essas coisas, né? Disciplina. Não é só a música em si, você vê, É, né? Tem todo um trabalho. uma das coisas mais difíceis para a criança é a espera, Sim. né? Então, eu trabalhava isso também. Inclusive, tinha um aluno que eu nunca esqueço dele, o Lucas. Ele era do berçário, porque a gente pode Aham. começar a musicalizar a criança a partir dos 8 meses, Gente, olha né? que legal. Aliás, no ventre, hoje já tem Sim, estudos que dizem que sim. a criança, ela ouve tudo, Tudo. né? Então, o primeiro contato com o ritmo que a criança tem Sim, é ouvindo a própria pulsação da mãe, do sim, coração da mãe. sim. Então, você pode ver que às vezes a criança, ela está chorando, 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 você bota no colo da mãe, Uhum. ela, além do cheiro, de outras coisas, Sim, mas ela reconhece a pulsação do coração da mãe, sim. que foi o que ela ouviu por 9. 9 meses ali, né? Uhum. Então, isso é incrível, é muito Sim, divino isso, sim. né? Não tem Muito. como. E esse aluno, ele tinha muita dificuldade de esperar. Ele era do Hum, berçário, ele tinha 1 aninho e pouco. Bem pequenininho. Então eu propunha as brincadeiras para eles. E ele queria tirar os brinquedos, os instrumentos da mão dos amiguinhos. Uhum. Então eu desenvolvi uma estratégia de fazer ele ser o último em todas as brincadeiras. Então eu falava assim, porque para criança a gente precisa dizer tudo que vai Vai acontecer. acontecer. Então eu falava, nós vamos brincar de tal coisa. Primeiro vai o fulano, depois vai o ciclano, depois vai o beltrano, depois papá, papá, e depois você, Lucas, né? Então ele era obrigado a A esperar. esperar. Ele era obrigado a esperar. E, e foi, ele deu um pouco de trabalho no começo, tal, né? Mas, depois de um tempo, eu entrava na sala, ele corria e sentava. E ficava olhando para minha cara. Como quem diz, eu estou esperando, né? Então, e ele aprendeu que ele tinha que esperar a vez do amigo. Uhum. Então, através dessas brincadeiras, você também desenvolve o respeito mútuo, Sim, sim, né? Ele tinha que respeitar a vez do colega, sim. né? Ele tinha que esperar. Uhum. Porque na vida é assim. Sim. Se a gente não ensinar as crianças que elas têm que esperar, que elas têm que respeitar o espaço do outro, Sim, sim. né? Que cidadão que a gente está formando, né? Uhum. Então, a musicalização, ela é maravilhosa na vida das crianças, né? Sim. Então, vale muito a A pena. pena quem está nos assistindo parar para pensar um pouquinho sobre isso Sim. e talvez, né, procurar esse tipo de trabalho Investir, e né? investir. E também a gente vê muito as oportunidades na própria igreja, Sim, né? Eu acho que às vezes a família nem tem tanto conhecimento, não tem um foco voltado para a música, mas quando chega na igreja, isso se torna muito nítido neles, né? Que eles querem se envolver, eles querem participar. E aí, essa percepção da família, da mãe, é muito importante. Porque, opa, peraí, ele se interessou por tal, vamos encaminhar, vamos investir. Isso é muito, muito legal. Vou dar até um exemplo, tem uma funcionária da cantina. E assim, o pessoal é muito simples. É um pessoal que não tem recurso para pagar R$ 300 numa aula. E aí, numa conversa com uma funcionária, ela é auxiliar de cozinha, ela falou: minha filha, a gente entrou falando sobre música, ela falou: minha filha toca sax. Sax? Eu falei, sério? Que eu nunca ouvi nenhum funcionário falando de música. Eu falei, nossa, que bacana. E como começou isso na vida dela? Aí ela falou, ela foi para uma igreja. E na igreja ela se interessou e ela começou a entrar nas aulas, fazer parte. Quando eu vi, ela já estava na banda. Hoje a menina é adolescente né? e toca sax. E vem de uma família totalmente que não tem estrutura nenhuma, muito menos uma visão musical. Mas ela foi inserida num contexto religioso,
né? Não é nem cristão, mas ela foi inserida num contexto religioso que teve a oportunidade da música. Então, a igreja tem um papel muito fundamental Sim. nisso, muito. E a gente não pode bloquear isso nos adolescentes, porque Não. às vezes eles são impulsivos, às vezes as crianças querem, né, mexer nos instrumentos, querem... Mas a gente, o P4, inclusive, tem muito essa visão. Deixa aí na bateria, deixa aí lá no microfone e achar que tá cantando, entendeu? Não bloquear Incentivar, eles. né? Uhum. Porque é aí que começa, né, Lia? Essa vontade, esse interesse. E a gente identificar isso. E como igreja, né, inserir é muito importante, muito especial. É, eu vejo que as igrejas hoje, e sempre foi assim, são celeiros que transbordam de talentos, Sim. né? E se a gente souber direcionar isso, souber encaminhar isso, a gente vai ter muita gente boa, né? Por exemplo, hoje, né, tecnicamente falando, o cantor que eu mais admiro é um cantor de igreja. Ele chama Gabriel Henrique, depois pesquisem aí. Inclusive, ele participou do Got Talent nos Estados Unidos e arrasou. Ele tem uma técnica apuradíssima, ele tem um domínio do instrumento dele maravilhoso, né? Porque às vezes a gente acha que voz não é um instrumento, e é o nosso instrumento, né? Então, a igreja é isso, por isso que eu falo que é de Deus, né? A música é algo assim, de Deus para as nossas vidas. Legal, Li. Li, muito bom, né? A gente estar com você, bater esse papo, trazer esse conhecimento, que às vezes a gente acha que é tudo muito simples, mas tem um significado e um efeito muito grande, né? No coração, no cérebro, na vida da pessoa que é envolvida na música. E eu queria de coração, de verdade, agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui. A gente vai colocar aí o link para o pessoal que quer conhecer mais seu trabalho, para estar acessando suas redes sociais, conhecer aí um pouco dos seus alunos também. Você sempre coloca as coisas, né? Muito legal. Obrigada de coração mesmo, sua participação. Eu que agradeço, me senti muito honrada de estar aqui com vocês. E eu anotei algumas coisas que dizem um pouquinho mais para nós do que a música trabalha. Veja só. Tá. Hoje tem muitos estudos já a respeito disso, então a música libera os neurotransmissores, né? Que é a endorfina, a dopamina, a ocitocina, todos esses hormônios do bem-estar, né? Sim. Programa, Os inclusive. hormônios bom. do prazer, do prazer. né? Olha, ativa as áreas de atenção, emoção, movimento, linguagem, audição, coordenação motora, habilidades de raciocínio, melhora a cognição, Sim. facilitando o aprendizado. Quem nunca, né, ouviu aquelas músicas de comerciais e grava até hoje, você nunca mais Sim. esquece. E musiquinha de vereador, gente. Meu Deus. Tem professores que fazem aulas musicadas para criança decorar a fórmula lá da Sim, física, sim. da química, e nunca mais você esquece. Reduz o estresse, olha que coisa boa. Muito bom. Hoje nós temos a musicoterapia também, que está bastante validada aí, e trabalhando com questões de Alzheimer, Parkinson, já se tem resultados incríveis nessa área também, comprovados pela ciência. Que legal. Alívio de dores. Como eu já disse, né, uma arte que estimula os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, porque às vezes, dependendo do que você faz, você está estimulando só um lado, né? Influencia no estado emocional, né? Como eu já falei do sistema tonal, que pode trazer as sensações de tensão, relaxamento e outras sensações e emoções, né? Também comunica, né? Então eu falo,
para todos os meus alunos isso, independente de ser de igreja ou não, mas mais para os que são de igreja, eu falo, gente, se você não tiver uma boa dicção, se as pessoas não entenderem o que você está cantando, você perdeu a mensagem. Porque o nosso intuito é transmitir uma mensagem, a palavra de Deus através da música, né? Sim. Então, se as pessoas não entenderem o que nós estamos cantando, o que nós estamos fazendo, a gente perde toda a mensagem, né? E eu trouxe aqui, depois vou deixar para vocês colocarem o link de alguns vídeos do YouTube. Inclusive, 2 deles são com Luciano Subirá e Sóstenes Mendes, falando sobre isso, sobre o poder da música. Chama-se O Poder da Música e O Som do Éden também. E um estudo que fala sobre a influência da música nas moléculas de água. Foi um cientista japonês que estudou isso. Então, ele mostra as moléculas de água submetidas a vários estilos de músicas diferentes e também submetidas a palavras. Então, ele mostra, por exemplo, Beethoven, como que a molécula de água reage à música do Beethoven. Então, ela se modela de uma forma... Tá no YouTube nisso, Tá no YouTube. E vai mostrando vários estilos. E também reage às palavras. Então, você é lindo. Então, a célula reage de um jeito. Ele tem até uma frase lá, eu vou te matar. Fica horrível a estrutura da molécula. E se a gente pensar que o nosso corpo é praticamente 75% de água, olha só. Imagine o poder que a música tem, as palavras e a música tem no nosso corpo. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu quero deixar, eu acho que é bem interessante vocês gastarem aí, são vídeos curtos, esses do Luciano Subirá, em torno de 15 minutos, mas é razoavelmente curto, né? Para vocês pesquisarem e verem quão interessante é isso, quão importante é isso. Muito legal, Li. E é coisa que a gente não imagina, você vê? Exato. Né? E Deus sabe, né? Porque foi Ele que nos criou assim, mas também Satanás sabe, né? Sim. De tudo isso. Então, a gente sabe também, né? Que essa questão da música, né? Em relação a essa parte espiritual também é extremamente importante, né? Com certeza. É isso, né? Muito legal. Muito obrigada, Muito meninas. bom, Li. Da próxima vez você volta nos testemunhos pra gente saber um pouco da sua vida, tá bom? De como é mãe, ser mulher de pastor, né? Olha, Criar 2 filhos. já vou adiantar aqui que não é nada fácil, né, pastora Débora? Então, na próxima vez você Isso volta... porque eu nem sou pastora. É, isso aí, Li. Mas é isso, Li. Muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada mesmo por vocês estarem até aqui com a gente. Depois a gente vai deixar os links dos vídeos para vocês buscarem mais conhecimento em relação a isso. Você viu que o assunto vai longe, né? Mas que você traga esse bem-estar para sua vida. Traga algo musical aí, seja o tipo de música que você ouve, seja a sua ação aí com os seus filhos em casa. Muito importante. Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo, curta e procure a página do Instagram da Eliana para você marcar sua aula de música. Isso aí. Deus abençoe vocês, meninas. Tchau, tchau.